Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Paraná. Eu sou o professor Antônio. Hoje estamos eu e o professor Ezion dirigindo esse nosso encontro, que versará sobre a entrevista. A nossa aula se organiza em 3 movimentos. Observe, vamos, num primeiro momento, ler e interpretar trechos de uma entrevista, compreendendo suas características constituintes, por assim dizer. Num segundo momento, o nosso objetivo é identificar os recursos linguísticos da entrevista escrita. E, finalmente, analisar o roteiro deste tipo de texto para a produção de uma entrevista. Então, observem aí à direita essa representação estilizada de uma mão que escreve, né? Embora a entrevista predominantemente seja oral, ela passa por esse processo de transcrição, né? De transposição, de tradução de uma modalidade, a oral, para outra modalidade, a escrita, né? É isso que a nossa iconografia, essa imagem à direita nos diz. Observem à esquerda uma pergunta norteadora para a gente começar a se familiarizar com esse gênero, né? Você já elaborou um roteiro para uma entrevista? Pois bem, né? Sabe como transcrever uma entrevista oral para escrita? Sabe traduzir? Né? A gente vai aprender hoje. Uma entrevista é uma conversa, um diálogo entre duas pessoas, denominadas entrevistador, quem entrevista, e entrevistado, que responde às perguntas. O objetivo principal é extrair informações e declarações para esclarecer determinado assunto. É muito utilizada para a construção de matérias de jornais, revistas, rádios, TV e outros textos que passam algum conhecimento para a população, né? Pois bem, sigamos. À direita, vocês têm a fotografia de um dos maiores escritores da atualidade em língua portuguesa no mundo, né? Chama-se Mia Couto. Vamos ler, então, um trechinho dessa entrevista, né? Mas temos aqui a apresentação, esse fragmento que antecede a entrevista propriamente dita, o ping-pong entre perguntas e respostas, né? E essa apresentação nos diz: Mia Couto, 1955, é um escritor, poeta e jornalista moçambicano, ganhador do Prêmio Camões de 2013, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras para a cadeira número 5. Né? Observe então que ele nasceu na segunda metade, no comecinho da segunda metade do século XX, e ele vem de Moçambique, país da região oriental da África, né? Nós temos aqui então essa entrevista. Observem a disposição do texto verbal, né? Já nos indica de cara da onde vem essa entrevista. Vem de um dos maiores jornais do Ocidente, o El País, né? E o que o título nos diz? Mia Couto, doeu ver como África e Moçambique ficaram tão distantes do Brasil. O escritor moçambicano conversa com El País sobre escrita, política e o ciclone Idai, que quase destruiu sua cidade natal e demorou a ser notado pelos brasileiros. Observe que quem assina essa entrevista, a entrevistadora, é a Joana Oliveira. E a entrevista, naturalmente, foi publicada em São Paulo no dia 2 de maio de 2019. Pergunta: quais são os brasileiros e brasileiras que você mais lê? Resposta: eu sou da poesia e fico estagnado no tempo. Então, sou muito ligado também ao Carlos Drummond de Andrade, ao João Cabral de Melo Neto, mais ainda a Hilda Hilst, Manuel de Barros, né? Observem a fotografia à esquerda desta grande escritora, ainda infelizmente muito pouco conhecida, Hilda Hilst, né? Na Casa do Sol, é uma escritora maravilhosa. Quando possível, consulte, né? Todos estes nomes, desde Drummond a João Cabral, passando pela Hilda Hilst e Manuel de Barros, são escritores modernistas, né? De um primeiro ou de um segundo movimento, né? São nomes, então, recentes da nossa história e muito importantes para a nossa história cultural, intelectual e, naturalmente, literária. Pois bem, nossa primeira atividade traz o seguinte comando: releia. Eu sou da poesia e fico estagnado no tempo. Então, sou muito ligado também ao Carlos Drummond de Andrade, ao João Cabral de Melo Neto,
Mais ainda, a Hilda Hilst, Manuel de Barros, explique por que motivo a jornalista transcreveu o final da fala do autor com esta pontuação. Estamos falando das reticências, né? O que justifica esse uso pontual da pontuação? Já voltamos comentando o gabarito. Vamos juntos então, minha gente. O que justifica o uso das reticências? Neste caso, pontualmente, né? Observem que o fragmento se encerra logo após Manuel de Barros, né? Com estes 3 pontos, né? O que eles indicam? O que esta pontuação indicia? Pois bem, provavelmente havia mais nomes de autores lidos por Miyakoto. O uso das reticências pode significar que há mais informações ou uma interrupção de uma fala mais reflexiva, né? Aqui nós temos, inclusive na nossa esquerda, essa representação chargística, lembrando muito a linguagem da HQ, né? Nós temos essa reflexão de um personagem. Observem os 3 pontos que indicam o pensamento nos balões, né? A reflexão, por assim dizer, né? A continuidade, esse exercício reflexivo do pensamento é sempre marcado com o uso deste sinal, as reticências, né? Pois bem, continuando a nossa leitura, né? Pergunta: tu que escreveria se fosse brasileiro? Resposta: não sei. Vejo, sobretudo aqui em São Paulo, uma nova geração que vive um lado da escrita muito curioso, uma escrita sem lugar, que fala sobre o próprio drama do escritor, que não precisa tanto de uma história. Eu não seria capaz de fazer isso, porque eu teria que viver em uma grande cidade como esta, o que me arrancaria da relação com a terra como se fosse uma criatura viva. Eu teria que escrever sobre o sertão, como Guimarães. Risos, porque ele conseguiu essa relação com o lugar que não é lugar nenhum, né? Observem novamente o uso das reticências, né? Eu queria destacar, antes de seguir, algumas marcas. Observem que entre parênteses, notem, nós temos a palavra risos, né? Isso faz parte, um recurso linguístico, textual, que tenta traduzir uma linguagem que não é exatamente a verbal, né? Ela é composta por gestos, olhares, sorrisos e às vezes lágrimas, né? Aqui nós temos um sorriso. Então, nossa segunda atividade, vamos juntos, né? O escritor Miyakoto afirma em sua resposta que, sobretudo em São Paulo, há uma escrita sem lugar.
Ele afirma que não seria capaz de fazer isso e dá um exemplo de um autor que o fez. O que você compreende como uma escrita sem lugar? A que autor ele se refere e por quê? Nós estamos agora dialogando com um dos maiores escritores da nossa tradição literária brasileira e um dos maiores escritores da tradição africana. São os nossos irmãos em língua e história, não são? Pensem aí, a gente já volta conversando e comentando o gabarito. Minha gente, vamos reler o enunciado, as questões, marcadas por interrogativas. Observem, são perguntas muito claras e objetivas. O que você compreende como uma escrita sem lugar? Será que isso é possível, né? A que autor ele se refere e por quê? Observem, né? Miyakoto quis afirmar que para ele o espaço, a terra, o lugar onde vive é fundamental para a criação de seus romances. Ele exemplifica que Guimarães Rosa consegue fazer este tipo de escrita, pois o sertão é universal. Talvez seja esse um não lugar, né? Quando você mergulha no mais individual, no mais regional, e lá você encontra aquilo que é universal, aquilo que todos nós compartilhamos, o que Montaigne chamava de dignidade humana, né? Observem esta imagem que parece tanto uma fotografia do árido, do semiárido, do cerrado brasileiro, como lembra também as imagens subsaarianas do continente, nosso continente irmão, o continente africano. As principais características da entrevista são a oralidade e o discurso direto, reprodução da fala de um interlocutor, sem a intermediação de um narrador. A primeira, pelo fato de tratar-se de um diálogo, e a segunda, porque o diálogo é transcrito exatamente como foi conversado. As entrevistas impressas trazem título e um texto de abertura, escrito pelo jornalista e entrevistador. Isso é muito importante, né? É essa apresentação que apresenta literalmente o entrevistado, apresenta o veículo em que será circulado essa entrevista, quem faz a entrevista e o propósito principal dessa inquirição, por assim dizer, né? Então vamos à nossa atividade 3. Estamos avançando para um nível de análise e até produtiva, né, mais profundo. Observem, a entrevista entre a jornalista Joana Oliveira e o escritor Miyakoto foi elaborada oralmente.
Releia este fragmento e identifique as marcas da oralidade que permanecem no texto transcrito. Eu não seria capaz de fazer isso, porque eu teria que viver em uma grande cidade como esta, o que me arrancaria da relação com a terra como se fosse uma criatura viva. Eu teria que escrever sobre o sertão como Guimarães Risos, né? Observe novamente a nossa esquerda, a imagem de Guimarães Rosa, né? O escritor mineiro de Cordesburgo. E o fragmento à esquerda, quero que vocês releiam e tentem mapear nesta sequência as marcas da oralidade que estão ali presentes neste texto escrito. Mãos à obra, eu já volto comentando com vocês. Pessoal, o nosso enunciado nos perguntava, né, quais são as marcas da oralidade neste texto escrito, né, e onde elas estão, como eu as reconheço, né? Observem, a repetição da palavra terra e a palavra risos, né, entre aspas, no nosso caso aqui, parênteses, né, em destaque, são marcas da oralidade que permanecem no texto escrito, porque tentam justamente simular esses recursos que a fala e a linguagem pessoal tem e a escrita não dispõe, né? Para isso que serve tanto a pontuação, né? A repetição é uma marca própria da oralidade, né? A gente mantém o tópico no discurso oral através da repetição, né? Muitas vezes nós somos redundantes, mas às vezes não. Nós somos mais pleonásticos, nós somos mais reiterativos, né? Queremos destacar uma informação, né? Então a gente tem que pensar nesses recursos gráficos e estilísticos para fazer essa transcrição, para fazer essa transposição, essa tradução
do texto escrito, né, do texto oral, melhor dizendo, para o texto escrito, né? Então nós temos aqui um exemplo de um roteiro, né? O planejamento de uma entrevista. Observem, né, pelo menos aí 4 etapas, né, por assim dizer. Nós primeiro escolhemos o tema, né? A escolha do tema é preliminar, ela antecede a entrevista, né? Antes de escolher o entrevistado ou a fonte, é preciso definir o tema do projeto que será criado. É um projeto, é para isso que serve um roteiro, um planejamento, né? É aquilo que se projeta no futuro. No primeiro momento, nós escolhemos o tema, né? O roteiro, propriamente dito, é a estrutura que vai nortear o entrevistador durante a entrevista, né? E num terceiro momento, a transcrição e título. Após o encontro com a fonte, o entrevistador vai realizar a transcrição da conversa para a elaboração do material escrito, né, que deve ser revisado depois sempre, né. Observem que a gente chama de entrevistado também de fonte. Isso faz parte do calão jornalístico, do calão da comunicação social, do universo da reportagem, né. A fonte, neste caso, é este entrevistado, né? Então, são pelo menos essas 4 etapas, por assim dizer, que envolvem a realização, a produção e a publicação de uma entrevista como essa, né? Observem ainda o papel dos interlocutores, aqueles que estão dialogando, né? Todo discurso tem uma finalidade dentro da sociedade, ou seja, não há discurso fora do social. Entrevistador, o papel discursivo do entrevistador é o de provocador da fala do entrevistado, né? E do entrevistado, o papel do entrevistado é responder às questões. Ambos desempenham uma posição no discurso, né? Na esfera do discurso. Agora eu tenho uma sugestão para vocês, né? Agora é a sua vez, né? Faça uma entrevista com um colega ou uma colega, você pode usar o áudio do WhatsApp ou uma ligação. Escolha um tema de acordo com suas afinidades, pode ser sobre alguma habilidade que seu colega possua, pode ser sobre música, pode ser sobre cultura. Após escolher o tema e o entrevistado, é muito importante a elaboração de um roteiro, de forma que o entrevistador o tenha em mãos na hora da entrevista, né? Com algumas perguntas a serem realizadas e dirigidas ao entrevistado, né? A escolha do tema é fundamental para a elaboração de uma entrevista. Pode ser um texto ou acontecimento que você utilize para dar consistência e notoriedade a um outro trabalho, ou mesmo para conhecer melhor uma pessoa ou o trabalho dela, ou ainda tornar público a opinião de um determinado grupo social, uma voz social, né? A estrutura da entrevista, né, quando produzimos uma entrevista ou qualquer outro gênero textual, entender a sua estrutura é importante para construirmos um texto bem elaborado e com qualidade. Ao finalizar sua entrevista oralmente ou por escrito, você fará a reescrita, né? Não esqueça de fazer uma apresentação da pessoa entrevistada e de dar um título a uma entrevista. Compartilhe sua entrevista com outros colegas. De repente você pode até usar o Classroom e enviá-la ali no mural. Então o que aprendemos hoje? Retomando, né? Analisamos as marcas da oralidade que permanecem nos textos transcritos de entrevistas, diferenciando textos formados pelos discursos direto e indireto, bem como pelo oral e escrito. Identificamos os efeitos de sentido dos sinais gráficos na transcrição da entrevista. Entendemos ainda que a produção de uma entrevista envolve planejamento como qualquer outro texto. E, finalmente, preparamos um roteiro para fazer uma entrevista e essa é a nossa sugestão de hoje, né? Deixo e me despeço de vocês sempre com um abraço carinhoso, meu e do professor Ézio. A gente se vê em breve.